Salve, salve, comunidade leitora, ouvinte e telespectadora do Jornal Varadouro, o seu Jornal das Selvas. Nós estamos aqui de volta para mais um episódio, mais um programa daquilo que eu costumo chamar sempre aqui, não tem formalmente um nome, mas eu chamo de um papo no seringal, que é esse podcast, esse produto que nós fizemos dentro do Jornal Varadouro, que é de fortalecer a nossa comunicação audiovisual, falando das coisas do Acre, da Amazônia, dentro da Amazônia e para a Amazônia, para quem vive aqui dentro, que é muito necessário nós colocarmos sempre em pauta os temas que muitas vezes estão ocultos, invisíveis diante da mídia tradicional, que é questões socioambientais, dos povos tradicionais, povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, as questões climáticas, enfim. É uma forma de trazer, de colocar na pauta da sociedade, né, vamos dizer assim, de furar bolhas para falar de coisas que são pertinentes às nossas características, à nossa sociedade acreana. E esse programa de hoje ele vai ser para tratar justamente desse tema, que é a nossa identidade enquanto povo acreano, enquanto um povo da Amazônia, que é o estado do Acre. E eu tenho aqui a grande honra de ter nos nossos estúdios o Antônio Alves, que também já se chamou Toinho Alves. Toinho, me explica para nós um pouco dessa mudança aí. Eu quero entender um pouco. Antigamente você era conhecido mais como Toinho, se denominava assim. E agora teve essa troca de nome, como é que foi isso daí? Não, é porque eu sempre assinei Antônio Alves, mas, Rio Branco era uma cidade muito pequena, né? E todo mundo conhecia mais pelo apelido do que pelo nome as pessoas, né? Então, nunca assinei outro nome que não fosse esse, mas... Posso chamar de Toinho, então? Pode, tem. Então tá, vamos lá. O Toinho também já foi, lá nos anos 80, para quem não sabe, editor do Jornal Varadouro também. Né, Toinho? Conta um pouco dessa história, como é que foi ali editar o Varadouro nos anos 80. Foi interessante. Na primeira etapa do Varadouro, no início dos anos 70, né, eu ainda cheguei a fazer alguma participação, de colaboração e tudo, mas eu estava morando em Brasília e voltei no final de 1980 e o jornal estava num interregno, né? Um período em que ficou meio sem circular. Elson e o Silvio e o pessoal foram para a Gazeta do Acre na época e tal, e começou a ter uma outra movimentação de imprensa diária, mas aí o Varadouro veio para uma segunda fase, com um novo grupo, Marco Antônio, Bruxinha e Saulo Petean, que continuava a ser o fotógrafo, né, costumava ser e tal, e eu fui chamado também para estar nesse grupo de edição do Varadouro e tal, um novo grupo que tomava à frente do trabalho. A gente chegou a fazer algumas edições, mas depois o jornal realmente já não tinha mais fôlego para a imprensa alternativa, e aí todo mundo era já assimilado pela imprensa diária e tal, enfim, ficou na história, né? Mas a gente chegou a fazer esse segundo tempo da história do Varadouro ali no início dos anos 80, né? 82, 83, por aí. Assim, foi uma experiência muito interessante, muito boa. E você, além de jornalista, também é escritor, um pensador, vamos dizer assim, um filósofo da nossa sociedade. E você, Toninho, é apontado como um dos criadores, um dos pensadores desse conceito, dessa ideia chamada florestania, né, que foi o que norteou, vamos dizer assim, os governos, ou uma parte dos governos do PT, da esquerda no Acre, a partir ali da eleição do então engenheiro florestal Jorge Viana para o governo do Acre em 98, ele assume em 99, e dá-se início ali ao que se chama de o governo da floresta. Né? Enfim, o que é? Né? E agora você, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, na verdade, né? Já são aí quase 10 anos com os governos do PT fora do poder no Acre, e você tem essa ideia de criar uma oficina, um curso
para falar um pouco sobre florestania, trazer de volta, ou se é que ela nunca morreu, ou é um fantasma que está ali encostado. Aí eu te pergunto, que bicho é esse chamado florestania? É o bicho papão dos fazendeiros e dos agroboys, sabe, de toda essa breguice agro que tomou conta do Acre, que tem o poder, que tem o dinheiro, que tem manda em tudo, né? E eles sabem, não é à toa que é a direita que vive falando em florestania, né? Um termo que a esquerda já esqueceu. E vive falando, porque atrasou o Acre, etc. E tal. Atrasou nos termos deles, né? A florestania não é muito amiga de viadutos e obras exclusivamente urbanas, né? Então, e também dessa história do agro, de desmatamento, de garimpo, de saber, toda essa nova invasão da Amazônia, da grilagem, né, da lavagem de dinheiro, porque, na verdade, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje é parte do narconegócio, né, que é o grande articulador de todos os crimes ambientais, de todos os tipos de tráfico, é sempre passando por esse tipo de organização que tem tentáculos legais dentro da legalidade, mas no fundo são organizações ilegais. E essa economia ilegal das áreas invadidas, sabe, das terras indígenas tomadas à força, da pistolagem que domina a Amazônia, ela se articula por esses corredores ilegais e ocultos, né, da economia. Então, para isso, essa gente, a florestania é um horror, entendeu? Porque é um termo que remete a um amor pela floresta e a visão de que a floresta é ainda o nosso principal ativo econômico, é o nosso principal fonte de vida, além de ser a mantenedora das águas e do meio ambiente, né, e do clima. Então, essa gente aí detesta qualquer coisa que venha da floresta, né? Mas, fora a florestania ser esse bicho, ela é um valor que muito diferente, inclusive daquilo que os governos do PT pregavam que era, né? Porque você disse que a florestania orientou os governos do PT. Não é verdade isso. O governo do PT assimilou esse termo florestania e falava muito ele e tal, mas, na verdade, eram poucas pessoas dentro do âmbito dos governos que entendiam realmente o que era essa coisa da florestania, né? Os governos do PT sempre foram governos muito amplos, né? Não era do PT exclusivamente, era de uma frente ampla de vários partidos. Frente Popular, que se chamava. Frente Popular, vários partidos, várias forças e tal. Que, inclusive, depois continuou partidos da direita, forças da direita no Acre. Sim, então, que depois se juntaram contra o PT e tal, né? Boa parte dos que combatem contra o governo do Lula, combatem contra o governo do PT no Acre, eram gente que vivia encostado no PT, encostado nos governos do PT, né? Então, alguns chegaram a ser secretários, né? Outros eram parlamentares ligados à Frente Popular e apoiavam o governo do PT e tudo, mas depois, quando eles tiveram oportunidade, saíram para fazer carreira solo, né? O seu próprio caminho, e esse caminho é pela direita, né? Então, essa é uma briga política, é um enrosco político com o qual a florestania tem muito pouco a ver. Entendeu? Não tem nada a ver com essa história de esquerda. E ela ficou nesse fogo cruzado. Ficou nesse fogo cruzado, porque o governo assumiu essa palavra, inclusive para se promover, né, internacionalmente, os seus projetos, etc. e tal. Era um governo da floresta, era um governo que dava atenção para causas indígenas, dava atenção para a economia florestal, para, né, populações tradicionais, né. Boa parte das pessoas que compunham o governo, né, ou parlamentares como a Marina no Senado, por exemplo, era gente que vinha da luta do Chico Mendes, eram companheiros do Chico Mendes, amigos e tal, transitaram por essa luta dos povos da floresta, de alguma forma. Então, para essas pessoas, a florestania era uma referência importante, significativa. Mas isso não quer dizer que a florestania fosse uma ideologia e nem uma coisa de governo. Na verdade, o termo nasceu como uma espécie de contraponto à ideia de cidadania.
que nos parecia um pouco excessivamente urbana, né? Cidadania é coisa de gente da cidade, né? Mas se você vê bem, 80% da população de Rio Branco naquela época era recém-chegado da floresta. Expulso dos seringais. Expulso dos seringais, dos das aldeias e tal. Então, e essas pessoas chegavam, se agrupavam na cidade, ainda trazendo os valores, os hábitos, a linguagem, a maneira de ser de quem vivia na floresta. Então, você via uma ocupação, os quintais não eram quadrados, delimitados, os caminhos passavam por debaixo das casas uns dos outros, né? Então, era uma noção de vizinhança, de espaço e de relacionamento, né, de formação de comunidade, que era mais parecida com o seringal, e os caminhos eram mais parecidos com os varadouros do que com ruas, né? Depois teve um trabalho enorme para poder urbanizar alguns dessas cidades, né? Dar cara de cidade para algumas desses lugares, desses bairros, né? E até hoje tem muitos que têm aquelas ruazinhas tortas, né? Então você sai aqui, passa em becos, vielas, e aí sai arrodeando a margem do Igarapé, ou de um antigo Igarapé, que agora virou esgoto. Então a rua tem um traçado completamente diferente, né? Curvo, diferente daquelas ruas quadradas com os quarteirões planejadas, bem planejadas, assim, né? Bem definidas e tal, né? Então essa cidade de Rio Branco gerou-se nela uma cidadania diferente, uma cidadania que era de gente que vinha da floresta. E por isso esse termo nasceu, como um comentário que a gente fazia, como uma coisa que a gente chamava a atenção para essa cidadania diferente, né? Isso era mais ou menos que época? Que ano? Na verdade é o seguinte, esse termo ele é mais antigo, né? Eu andei pesquisando onde é que esse termo ocorria nas minhas palestras, nos meus discursos e tal. A referência mais antiga que eu encontrei foi em 1991, num congresso de jornalismo na Amazônia, em Belém do Pará, onde está lá anotado nas minhas anotações, está lá nos anais do congresso, o uso desse termo, né? Mas isso daí, em 91, 2 anos antes da gente assumir a prefeitura de Rio Branco, que é onde o termo começou a circular na cidade, né, e tudo mais, mas já era o tempo em que eu, Jorge Nazaré, Terry Aquino, né, Antônio Macedo e outros formuladores dessa ideia, entendeu? Já andávamos pelos altos rios, lá pelo Rio Tejo, Rio Amônia, Rio Bagé, no Alto Juruá, lá para cima de Taumaturgo, né? Então, nas aldeias indígenas, né, que o Terry andava, o Macedo andava muito e tal. Então, nessas entradas pela floresta foi que a gente foi conhecendo a florestania, porque não é uma coisa que você... A cidadania é um conjunto de direitos e deveres, como a Declaração dos Direitos Humanos, né? Uma coisa é uma formulação dos homens, antropocêntrica, né? Então, a florestania não. A florestania é um conjunto de relações que você olha, que você vê que existe, não é algo que a gente inventa. Ou você descobre que ela existe, ou você não descobre. E a gente descobriu que existia um jeito de ser, um sentimento diferente, uma espécie de noção de pertencimento à floresta, um amor pela floresta que permeava a vida dessas populações e que não se pode dizer que era um sentimento humano, apenas vivido pelos humanos. A gente vê que esse sentimento também está na natureza, distribuído na natureza, né? Então, é uma coisa que você vai aos poucos descobrindo dimensões diferentes, né? de um sentir, de uma maneira de viver que não é antropocêntrica, ou seja, não tem o ser humano como sendo o centro da natureza, o centro da realidade. Ele é mais um instrumento dentro do concerto geral que a natureza toca, né? Mas ele não é o centro, ele não é o maestro
da vida natural. Talvez ele seja até um músico meio desafinado, entendeu? Que é quem está destruindo, atravessando o ritmo, né? E destruindo o restante, os outros instrumentos, o todo da natureza, né? Então, essas coisas nos fazem pensar muito. Existe uma filosofia de vida, existe uma série de valores que você pode ir descobrindo, pensando, para saber como reorientar as nossas vidas, que tipo de projeto a gente vai apoiar, que tipo de economia a gente deve perceber, conseguir para que seja mais equilibrada, né, não seja tão agressiva ao ambiente, como é que se relaciona uma comunidade, né? Como é que as coisas se decidem, como é que uma democracia se faz se decidindo, incorporando não apenas as vozes do adulto macho branco sempre no comando, como diz a música do Caetano, mas também a voz das crianças, a voz das mulheres, a voz dos que ainda não nasceram, das gerações futuras, a voz da natureza, entendeu? Como é que as árvores decidem, né? Como é que você vê nos altos rios, a água, ela toma parte da decisão. Você vai mudar de casa ou não vai mudar? A assembleia vai acontecer ou não vai acontecer? Dependendo de se chover e der água no rio para as pessoas se deslocarem. Ou então se não chover, porque a chuva pode cair justamente no horário da reunião e aí para com a reunião toda. Então, sabe, a natureza faz parte da decisão. Então você tem que viver e tomar suas decisões dentro de um ritmo, determinado ritmo. A dinâmica da floresta. Que é uma dinâmica que é dada pela floresta e a qual você tem que se submeter, você tem que obedecer. Você pode fazer o contrário. Você pode derrubar a floresta e impor o seu próprio ritmo. E aí depois vai ter que aguentar as consequências, como a gente já está começando a ver as consequências trágicas de não respeitar a floresta, como a gente está vivendo na cidade de Rio Branco e nos vários rios do Acre, né? Então, você tem que fazer uma escolha. A florestania é um sentimento que induz a gente a uma escolha de perceber que nós não somos donos da floresta, nós somos pertencentes a ela. Ela é que é a nossa dona, nós pertencemos à floresta, nós não somos donos, ela não nos pertence. E o conceito ou essa ideia de florestania, ela também ela se junta ou se alia ou está totalmente diferente desse conceito ou de uma ideia de acreanidade, de identificação de povo com essa floresta, também, enfim, como é que você avalia isso? Eu acho que a acreanidade, que é uma palavra muito, muito dita na década anterior, né, principalmente promovida pelo Elcio Martins, e o pessoal do Varadouro falava muito isso, a acreanidade, né, ela é um sentimento... É um passo adiante do que eu tinha conhecido antes, que chamava-se muito o acrianismo, que era uma espécie de ufanismo, de orgulho de ser acriano e de uma coisa assim, de sempre de ter uma decisão sempre a favor dos de casa, né? Não dos de fora e tal. Barrismo. Uma defesa, um barrismo e uma defesa, né, do Acre, né, diante das invasões e tal. Mas esse acrianismo, na verdade, ele poderia ser apenas um bairrismo, né? Mas se ele estivesse imbuído de um sentimento de amor por essa terra, então ele seria uma acrianidade, um jeito de ser, que não precisava ter nascido aqui, para ser acriano, né? Você pode tornar-se acriano desde que você ame essa terra e trabalhe por ela, né? É diferente daqueles que só querem saber de explorar essa terra, tendo nascido aqui ou não, entendeu? Tem uns que só querem saber de pegar e ficar rico e ir embora o mais rápido possível, né? Se possível, manter uma exploração aqui, mas morar fora, em outro lugar, né? Então, esse é não são acrianos, são acretinos, entendeu? Então, e esse a acrianidade é um sentimento diferente, né, de amor pela terra. Então, a acrianidade, eu acho que ela é prima da florestania, né, porque a florestania é uma coisa mais é uma coisa mais, digamos assim, ligada ao ambiente natural, né? A acrianidade é mais uma coisa é política, né? É uma coisa assim mais de definição de um espaço, de um território e uma defesa dele, né? E
A florestania é parecida com isso, mas ela é uma coisa mais natural, mais ligada às raízes da vivência dentro da floresta e a vivência em cidades que vêm da floresta, que são cercadas de floresta, né? E nesse sentido, tanto a acreanidade como a florestania estão muito machucadas nos últimos anos, né? Onde muito esquecidas, uma coisa que esse amor pela floresta, esse amor pelo Acre é uma coisa que virou uma retórica política muito falsa, né? E ficou uma coisa muito o que na verdade nós temos um domínio de uma linguagem muito mais agressiva e de um desprezo muito grande pela floresta. Essa história de o agro é tudo, né? Vamos derrubar a floresta, nada dessa história de meio ambiente, essa história de preservação, isso é bobagem, nós temos que derrubar para ter progresso, para ter desenvolvimento, para ter dinheiro, para ter asfalto, para ter viaduto, para ter toda essa coisa que é uma coisa que é de muito agrado dos donos das terras, das empreiteiras e de todo o dinheiro, né? Mas que realmente para as populações é um desastre terrível, né? Principalmente para quem vive ou na floresta ou de uma economia que é ribeirinha, é regional e que é sufocada diante dessa economia digamos assim, artificial, que pousa como um disco voador sobre as nossas cidades, né? Então, essa economia, na verdade, toda essa economia urbana hoje, ela é formada de um jeito ou de outro, ela é organizada pelas iniciativas ilegais e criminosas. A cidade de Rio Branco hoje é uma narcocidade. Entendeu? O estado do Acre hoje é um narcoestado, entendeu? Porque a economia dominante é o tráfico, né? Seja de produtos ilegais, seja de produtos que seriam legais, porém são extraídos da floresta ou são produzidos dentro onde era a floresta de maneira ilegal. Com desmatamento ilegal, com pecuária ilegal? Pecuária ilegal, entendeu? Invasão de terras, sabe? Unidade de conservação? De unidade de conservação. A Reserva Chico Mendes é muito um exemplo disso. Nossa, hoje, um exemplo total disso. Não é à toa que foram as facções do crime chamado crime organizado que reagiram contra a operação do IBAMA, do ICMBio de retirar o gado lá de dentro, né? Então, toda essa economia na verdade, são tentáculos do narconegócio que hoje é o negócio que domina e prospera, e inclusive tem uma parcela significativa da chamada classe política, né? Eu te perguntar isso também já está influenciando a política no Acre? Totalmente. Esses grupos elegerem seus representantes para as câmaras, para assembleias, enfim? Totalmente. Eu não posso, não conheço dar detalhe, mas eu já andei perguntando para as pessoas, escuta, por que essas pessoas não se fala na política nessa história no narconegócio, né? Um jornalista muito bem informado me disse assim, porque ou tem medo ou porque está envolvido, entendeu? Então tem uma parcela considerável do poder político que emana. Esses caras são organizados, né? São os grupos, a parcela da população mais organizada hoje é a parcela que lida com o domínio de territórios usando todos os meios legais ou ilegais para dominá-los, né? Então, hoje em dia não existe mais diferença entre o dinheiro que vem do posto de gasolina sustentado pelo PCC, como é em São Paulo, do vendedor e fabricante de bebidas que coloca metanol no seu destilado, da Nike, que vende tênis, que, afinal de contas, boa parte dessa juventude que trabalha, que é soldadinho
diversas organizações veste roupas e calçados legais, né, produzidos legalmente, né? Então, para onde vai o dinheiro? O dinheiro entra na economia legal, sai pelos corredores ilegais, volta para dentro da legalidade. A lavagem de dinheiro é um câmbio, é uma coisa de câmbio permanente, é um serviço que é feito por fintechs, por todo tipo de bancos digitais e uma porção de outras coisas, né? Mecanismos, né? Que são hoje bem desburocratizados na nossa sociedade e todo mundo tem acesso. Então, a economia brasileira é um mar de informalidade, né, sobre o qual o governo e as instituições têm pouco poder, né? E desse mar de informalidade existe os negócios que são grandes negócios considerados legais, mas são guarda-chuvas para diversos outros negócios. Você vê uma grande produtora de carne e produtos da pecuária de uma maneira geral. De quem ela compra a carne que ela coloca no supermercado? Vai rastrear essa carne, né? Aí você vai rastrear, você vai ver que a origem dessa carne tem muita origem legal, tem muita origem ilegal. E isso se dá com qualquer produto, não é só os produtos do agro, não. Qualquer produto. Você vai ver, ele tem lá, se você for rastrear a origem desses produtos, tem vários setores que estão trabalhando na informalidade ou na ilegalidade. Tem muitas fabriquetas de fundo de quintal, entendeu? Gente que não paga imposto, gente que está, sabe, com todo tipo de lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Então a gente está navegando numa modernidade que é bastante caótica, né? E todos aqueles valores que a gente tinha na sociedade anterior, seja os conservadores, seja os progressistas, né, os dois grandes grupos nos quais se dividia a política brasileira, esses valores estão, sabe, completamente ultrapassados. E por isso, ou pelo menos eles não dão conta de operar com a realidade política, social, econômica do país. Então, o que acontece com a política? Ela se fragmenta. E além desses dois grandes grupos, existe uma miríade de pequenos grupos cartoriais e oligárquicos, né, que são as facções, as pequenas facções da política, né? Então você vê, hoje tem todo mundo reclama, mas existem não sei quantas dezenas de partidos políticos no Brasil, não poderia ser reduzidos a 2, e daí? Então, reduz a 2, aí esses pequenos vão ficar dentro, são grupos dentro dos dois grandes, eles não vão desaparecer. Na verdade, a política é isso, são diversos milhares de grupos, e alguns desses grupos têm laços com todo tipo de atividade, né, ilegais e de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Então, aí está o Dino, lá, o ministro Flávio Dino no STF, se batendo para saber para onde foram o dinheiro das emendas parlamentares, quem ficou com esse dinheiro, de onde por qual ralo ele sumiu, para onde estão as obras que os dinheiros deveriam financiar, mas que não foram feitas, e um monte de outras coisas. Então, a política brasileira hoje também é o desaguadouro de muita ilegalidade, né? Eu não sei em que uma ideia como Florestania pode fazer para ajudar a gente a sair desses grandes problemas nacionais. Mas, assim, regionalmente, para as populações, para as comunidades, esse tipo de ideia, que é a ideia da economia, da atividade social, da organização social, da organização cultural dentro das comunidades, voltadas para os nossos próprios territórios, para o controle dos nossos próprios recursos, para as comunidades se estruturarem melhor dentro de seus territórios. Aí sim, essas ideias como economia, como florestania, sustentabilidade, acrianidade, essas ideias servem para os pobres, para as comunidades.
aí elas são detestadas pelos ricos e pelos grandes justamente por isso, porque não é a ideia que sirva para eles, é uma ideia que se opõe ao narconegócio deles. E a Florestania, ela é uma ideia de esquerda ou ela não tem identidade partidária, ideológica, política? Ela é uma ideia da floresta, né? É uma ideia de gente que ama a floresta e que ama a cultura dos povos, né? E que você acha que as onças são de esquerda ou de direita? Você acha que a água do rio é de esquerda ou de direita? Você acha que a esquerda, sabe? A Marina Silva tem insistido nisso o tempo todo, que os parlamentares brasileiros, os políticos brasileiros que estão no Congresso, prestem atenção de que defender o clima, defender a sociedade dos rigores da mudança climática não é uma pauta da esquerda, nem da direita, ela é de todo mundo, de todos os seres humanos. Então, o que o Congresso fez agora, diz que foi uma derrota para o governo Lula, né? O veto que o Lula fez, derrubaram os vetos do Lula no PL da devastação. Não foi uma derrota para o Lula, foi uma derrota para a humanidade, entendeu? Foi uma derrota para todo o povo brasileiro. Os caras querem punir o governo e acabam punindo toda a população. Então, esses parlamentares não são apenas de esquerda ou de direita, né? Eles não são de direita, eles são burros, entendeu? Porque eles estão promovendo uma aceleração das enchentes no Rio Grande do Sul. Eles estão promovendo um desregramento nos empreendimentos e nas obras que pode gerar mais seca na Amazônia. Eles estão tirando licença, por exemplo, uma média empresa de mineração pode fazer uma barragem com um licenciamento meia boca, entendeu? Rápido, entendeu? Aí pode fazer novos desastres que mataram o Rio Doce, como o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho, etc. e tal. Então, esse tipo de desastre que eles estão provocando, para quê? Para fazer um jogo político de ser contra do governo e outro para ser a favor, ou contra esse projeto, ou então para exigir coisas, me dá o nome do próximo ministro do STF, que eu voto a favor do teu projeto, me dá tantos cargos no governo, me dá tantos milhões de emenda para eu fazer obra no meu município, no meu estado, que eu voto a favor do teu projeto. Esse jogo, sabe, a Florestania está fora disso. Sabe? Não é essa história de esquerda e direita, de Lula e Bolsonaro, de coisa, não, sabe, o meio ambiente, os valores da cultura da floresta, ela é de todo mundo. As pessoas têm que dizer assim, isso é do PT, tem que parar de dizer, isso é do PT, isso é do PL, não é de ninguém, entendeu? Defender a sua casa, defender o seu território, defender a integridade do seu ambiente, defender a água que os seus filhos vão beber, o ar que nós vamos respirar no futuro, defender o rio que passa nas nossas cidades. E isso é um dever de todo mundo, não é da esquerda, não é da direita, não é nada, entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser compreendida, porque senão a gente vai ficar submetendo o nosso futuro a esse jogo. A um fla-flu. A esse fla-flu, não é nem fla-flu, entendeu? Porque, sabe... É uma coisa já insana. Não, arranca-toco versus Tacatuba, entendeu? Sabe, é um futebol de péssima qualidade essa disputa aí. E, Toninho, você acha que nós, enquanto sociedade acriana, por exemplo, um rio-branquense, urbano, médio, ele consegue se identificar como um amazônida? O acriano ainda consegue se enxergar? Se um dia já se enxergou como um povo da floresta, um estado da Amazônia? Algumas parcelas, sim. Eu acho que é possível recuperar esse sentimento. Outras parcelas não vão se identificar porque simplesmente eles não moram na Amazônia. Eles moram num segundo andar, entendeu? Veem na Amazônia apenas um lugar de exploração. E aquele fala, o acriano nascido aqui, o acriano nascido aqui, filho... o acriano pobre que mora aqui, ele vai levar no lombo a peia que já está levando, entendeu? Das mudanças climáticas. Sabe? Em algum momento,
nessa década, nessa próxima década de 2030, entre 2030 e 2040, em algum momento nós vamos ver no Rio Acre uma seca semelhante ao que nós vimos nos altos rios lá no Jordão. Solimões, lá no Jordão não se chegava no ano passado, a não ser de avião, porque o rio secou demais. E acima disso, agora você imagina comunidades inteiras, sabe, teve gente que teve uma enchente enorme que acabou com o roçado, porque encharcou tudo, né? Aí, depois que as águas baixaram, eles viraram a terra, viram o que tinha sobrado, plantaram de novo. Aí veio uma seca que esturricou tudo e matou a plantação de novo. Tem gente passando fome nas margens do rio, porque simplesmente ou a seca ou a água em excesso destruíram a sua produção. Nós ainda vivemos hoje recordações e sequelas da seca de 2005, entendeu? Que foi renovada em 2010, que matou bananeira, matou cafezais inteiros aqui em Acrelândia e outros municípios aqui do Vale do Acre, e que queimou, né, porque secou boa parte da reserva Chico Mendes. Então, essas consequências, o povo mais pobre vai sofrer primeiro, entendeu? Um grande fazendeiro que tem uma grande fazenda, sabe, na estrada de Sena, se ele mora no Acre, entendeu? Ele mora no 10º andar de um apartamento em Rio Branco, de um prédio em Rio Branco. Um condomínio de luxo. Um condomínio de luxo. Se não, ele pega um avião e vai para fora, entendeu? Ele vai sofrer depois. Vai chegar um momento em que esse também vai ser alcançado pela crise climática. Mas aqueles que são alcançados antes, que são as populações mais pobres, que vivem na beira do Igarapé, como São Francisco, ou na beira do Rio Acre, ou em comunidades pobres, em bairros pobres de Rio Branco ou de qualquer cidade do Acre, esses vão sofrer as consequências mais cedo. Então, acho que talvez alguma boa parcela, observando as consequências do que está sofrendo, pode botar a mão na consciência e dizer: é verdade, a gente não devia ter descuidado de cuidar da nossa casa, do nosso ambiente. Então, pode ser que ideias como a florestania, como a defesa do meio ambiente, como a criação de reservas, como uma economia que seja mais equilibrada e que não seja tão agressiva ao meio ambiente e que não desmate tanto e não queime tanto a floresta, essas ideias podem prosperar, podem fazer esse povo se lembrar ainda, essas parcelas da população se lembrar ainda do ambiente em que vivem. Que moram na Amazônia. Que moram na Amazônia, né? Então, tem uma amiga em Brasília que dizia assim: não, esse pessoal só vai prestar atenção na mudança climática quando a água estiver batendo na bunda, entendeu? Então, na enchente, né? Mas isso nos lugares onde a água vai subir, né? Tem lugares onde a água vai desaparecer, porque a seca vai predominar, né? Então, não sei, quando a fumaça estiver, sabe, demais, ele não estiver dando para respirar, né? Suas crianças estiverem tendo que correr para o hospital, as crianças e os idosos, para poder ter um balão de oxigênio para respirar, então a gente vai se lembrar: opa, não devia fazer isso com a natureza, devia cuidar melhor do meio ambiente e tal. Talvez já seja tarde demais, eu não sei como vai ser se a floresta chegar no chamado ponto de não retorno, né? Aquele ponto em que ela para de se reproduzir como floresta, ela para de absorver o carbono da atmosfera e ela passa a diminuir de tamanho, ela passa a ficar mais seca e se transformar no que é um cerrado, um semiárido, né, uma caatinga, né, que são os savanas, né? Então, nesse momento, a gente pode ter um processo irreversível que a gente só vai perceber realmente o prejuízo daqui a 30, 40, 50 anos, né? Mas isso talvez já tenha começado. Por isso não é
não basta prestar atenção e dizer, opa, vamos parar de destruir. A gente tem que começar a replantar, reconstruir, refazer os ambientes que a gente destruiu, né? E isso é uma transição que não vai ser da noite para o dia, não vai ser com um governo, né? Entra de novo um governo da floresta aí, então durante 4 anos ele reverte o curso da história e volta a ter prosperidade para a floresta e ter um ambiente mais equilibrado. Não vai ser assim, da noite para o dia a gente processo recupera, histórico. não. É uma coisa muito mais difícil, a recuperação vai ser muito lenta e a batalha é bem difícil de ser travada, né? E esses políticos que nós temos hoje no poder, no Acre, sejam os deputados federais, estaduais, do poder executivo, é consequência, a população está votando nessas pessoas como consequência desse processo que nós passamos de desconstrução, da nossa perda de identidade enquanto florestanos e florestanas. Enfim, como você avalia esse atual cenário político nosso? Ele é fruto do quê? Ele é fruto de digamos assim, eu acho que isso é um processo muito complexo, né? Tem diversos tipos de fatores, mas a humanidade e todos mesmo as comunidades que antes viviam isoladas, né? Elas foram dominadas por uma nova comunicação, tá? Então nós estamos hoje vivendo dentro de um mundo virtual. Nós estamos vivendo dentro de uma matrix, onde a opinião das pessoas, os valores delas, as preferências, os medos delas, os temores, né? E também as coisas que as apaixonam, que fazem elas vibrar, essas coisas, essa subjetividade está sendo construída por estímulos que vêm através dos meios eletrônicos. Então, as pessoas sabem as notícias que elas recebem pelo WhatsApp, as músicas que elas escutam pela internet, e tudo isso é dominado por um tipo de estética, por um tipo de linguagem, por um tipo de informação, por um tipo de verdade, né? de noticiário que é produzido, entendeu? É produzido em laboratório. Vem de um centro. Hã? Vem de um centro ali, né? Vem de vários centros, né? Mas esses centros são produtores de conteúdos, produtores de falsas verdades, né? E que são reproduzidas largamente pelas escolas, pelas igrejas, pelas instituições antes constituídas, né? Mas que agora são instituições que são atravessadas por esse novo tipo de linguagem, novo tipo de consumo de informação. notícia. Então é muito difícil que essas iniciativas, digamos assim, de resposta a isso, como é o Varadouro, né, são pequenos veículos de informação, são pequenos centros de produção cultural, são artistas locais, são grupos de populações tradicionais, são aldeias, são pequenas comunidades, né? Esses núcleos de resistência, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer com que sua mensagem, ecoar essa mensagem, saia das bolhas, né, em que eles vivem, dos guetos em que nos meteram, e a população possa novamente escutar música popular brasileira, música acreana, possa novamente conhecer o noticiário real do que está acontecendo na vida das pessoas e não as falsas notícias, né, as fake news, possa novamente conhecer a arte, a pintura, as imagens que são produzidas pelos artistas e pelas pessoas locais, pelas comunidades, e ao invés de ficarem entupidas de uma estética, que vem do Centro-Sul, que vem do Centro-Sul e que vem pelos meios mais, digamos assim, artificiais, né? E então possa comer mais comida de mercado e menos de supermercado, entendeu? Possa ter uma alimentação, comer mais açaí, tomar mais tacacá com farinha do que, né, o açaí com farinha e tacacá raiz, né? Do que o refrigerante e o industrializado, né? Que
processado de fora e tal, né? Então essa mudança geral na cultura, nos hábitos, nos meios de vida, ela é muito difícil, né? Mas, enfim, nossa obrigação é resistir. E essa classe política que está aí é essa linguagem dominante, é essa sociedade dominante. Você vê no PL da devastação, só 2 parlamentares acreanas votaram contra esse PL, né? Não votaram nele, né? Apoiando a desregulamentação, a agressão direta e desregrada contra o meio ambiente. Só a Meire e a Socorro, Meire Serafim e Socorro Nery, não deram seus votos a favor disso. No PL da blindagem, né? Da impunidade, que os políticos queriam se proteger, não podemos cometer crime à vontade, que ninguém vai nos processar. Aí, quem foi contra isso? Entendeu? Essa liberdade de ficar impune, né? Só a Socorro Nery foi que votou contra. Então, nós temos uma minoria muito grande aqui e acolá. Um parlamentar entende que não pode votar tão contra assim os interesses da população e da natureza, do meio ambiente, né? Mas a maioria tá fechado com esse projeto da devastação, e eu espero que um dia continuem fechados com Bolsonaro, como eles dizem, mas dessa vez fechados mesmo, trancados dentro da prisão, porque a maioria deles está assumindo uma atitude criminosa de exploração e devastação do Acre, entendeu? Não tenho medo de falar isso, porque, sabe, acho que essa atitude de liberdade diante da destruição, sabe? Liberdade diante da calúnia, sabe? A liberdade de ser agressivo, a liberdade de ser violento, é uma que esse pessoal tem, essa impunidade que os nossos políticos têm, essa desfaçatez de falarem e fazerem os maiores absurdos diante da população. Um dia a gente vai ver que essa coisa vai ser punida de um jeito ou de outro, entendeu? Não acredito que esse povo morra sem conhecer nenhum tipo de punição, né? Daqui a muitos anos, muito velhinhos, né? Eu quero que eles tenham saúde e que um dia possam encarar a consequência do que eles fazem. E como é que é esse curso, essa oficina que você vai fazer agora sobre florestania? Por que essa iniciativa agora de fazer essa oficina? Como é que é? Como é que vai ser a dinâmica, enfim, de debater florestania? É uma oficina, são 5 palestras, né, em que eu vou falar aí uns 40 minutos e depois abrir para uma conversa, um debate com os participantes, para a gente conversar, cada um colocar a sua experiência, ou fazer perguntas, ou dizer alguma coisa que pensa e tal. Então, a gente vai ter uma hora e meia, mais ou menos, em cada um desses encontros, né? Uns 40 minutos, a primeira metade que eu vou falar, expor uns temas e depois a gente vai debater. O tema é o seguinte: primeiro eu quero fazer uma recuperação desse termo, dessa ideia de florestania. Como é que isso se desenvolveu, as ideias mais tortas que as pessoas têm a respeito disso, né? Como o pessoal da direita, florestania é uma coisa do governo do PT, da esquerda, era uma ideologia, não tem nada a ver isso, entendeu? Então a gente vai esclarecer essas coisas. Segundo, a gente vai discutir como essa ideia, que eu digo que é um sentimento de pertencer à floresta, como ela ocorre, como ela pode nos ajudar a pensar o tempo, o espaço, o território, os recursos que a gente tem, a vida que a gente leva, como é que essa ideia pode nos renovar, nos alimentar, o nosso pensamento, né, como é que a gente pode sentir essa florestania. E o terceiro, né, é como aplicar isso num projeto de futuro, né? Como é que a gente pode elaborar projetos, desenvolver as nossas ações, como é que isso pode influenciar o nosso trabalho, o que isso pode melhorar a nossa luta, né,
por uma vida melhor. Então, como é que a gente pode aplicar essa ideia, né? Eu acho que esse miolo aí, né, de discussão, que é uma discussão mais filosófica de tempo e espaço, as características da existência da florestania, tanto na floresta como o que remanesce nas cidades, né, que permanece nessas populações que vieram da floresta e trazem isso para a cidade, como é que esse miolo aí vai ocupar aí umas 3 ou 4 talvez umas 3 conversas, né? E sendo a primeira uma ideia de recuperação histórica do termo e a última essa da aplicação prática dele, né? Então, acho que a gente dividido em 5 conversas vai dar para cobrir toda essa ideia, ou pelo menos o principal dela, né? E aí, se as pessoas quiserem, depois a gente pode aprofundar aspectos que sejam mais... eu acho assim, por exemplo, entidades, organizações, instituições que trabalham com esses temas de meio ambiente, de projetos, de economia, de sustentabilidade, de desenvolvimento, né, para áreas da Amazônia, ou de organização de comunidades, todas essas pessoas podem destacar algum aspecto que queira discutir mais aprofundadamente, né? Como é que a gente pode melhorar os nossos projetos aqui nessa nossa organização, nesse nosso coletivo e tal, nessa nossa comunidade. Aí a gente pode fazer outras oficinas e até presenciais com grupos que estiverem interessados em discutir mais especificamente alguma parte, alguma ideia, né? Mas nesse momento agora é uma conversa ampla, né, sobre todas as coisas que nos são inspiradas por esse termo, essa ideia de florestania, que eu acho que é uma ideia ampla que ainda pode servir para muita coisa, né? Uma vez o Marcos Afonso, quando era coordenador da Biblioteca da Floresta, me chamou para fazer uma oficina de florestania. E já não se falava em florestania nessa época, era um termo já que estava desprezado, né? Aí eu comecei a oficina falando para ele: Marcos, acho que a Marina Silva tem uma frase do Vitor Hugo que ela repete muito, que diz que nada é tão forte quanto uma ideia cujo tempo chegou. Eu acho que a florestania é uma ideia cujo tempo passou, entendeu? Aí ele disse: não, mas talvez, né, vamos recuperar o termo, etc. e tal. Passou-se o tempo, né? Eu achei que realmente essa coisa de florestania era uma ideia cujo tempo tinha passado, porque não tinha mais como reviver isso. Mas, recentemente, o Ailton Krenak tem falado muito de florestania, tem gente feito música. Eu vi uma música cantada pela Lia de Itamaracá e a Daúde, cantoras muito importantes e famosas no Brasil, chamada Florestania, a música, né? Tem muita gente. O Sesc de São Paulo fazia um festival bienal de teatro latino-americano, me chamou para escrever um texto sobre florestania, né? Aí uma revista, uma pessoa daqui do Acre, né, Natália Jung, que trabalha com uma revista, escreve para uma revista literária no Rio Grande do Sul, fez uma entrevista comigo, onde a gente discute esse termo e tal. Aí, de repente, eu vejo as pessoas falando e o termo renascendo, né? A Carla Martins, né, onde se apresenta por aí, ela recupera essa ideia, fala textos, me pediu um texto também sobre isso e tal. Então, eu vejo que, na verdade, aí eu, conversando com a Marina, minha companheira, ela disse: na verdade, acho que a florestania era uma ideia cujo tempo ainda não tinha chegado. Talvez esteja chegando agora, né? Então, talvez agora a gente deixando para trás as versões, digamos assim, toscas e primitivas e também mal entendidas do que é florestania, né? Deixando para trás a briga ideológica, né? A gente possa, primeiro, recuperar a experiência positiva dos governos ou de forças econômicas que no passado tiveram uma boa referência dessa ideia, né? Como o governo da floresta e diversos tipos de iniciativas que foram tomados naquela época, né? E destaco
os centros de florestania e todos os encontros de cultura indígena e uma série de coisas que foram daquela época, e também a gente possa renovar a ideia para coisas que possam apontar para o futuro, né? Com essas novas gerações que estão aí, nas quais a gente deposita ainda alguma esperança. É isso aí, Toninho. Legal. Muito obrigado pelo papo, pela aula, na verdade, aí. Eu tenho muita coisa para dizer que está represada há muito tempo, né? Então, às vezes, então, bora marcar outro papo aqui, né? Outro dia. O espaço está sempre aberto aí. Sempre temos esse debate, né? Acho que de trazer essas questões da política acriana, da nossa identidade enquanto acrianos. Você deve ter percebido, eu tenho uma certa impaciência. Sabe, essa história de política, a política acriana, para mim, é um rolo, entendeu? De forças muito horríveis, muito ruins, né? Que vale muito pouco a pena a gente conversar a respeito, né? Mas o atual momento da política acriana é um momento péssimo que a gente está vivendo, né? Mas há sempre uma esperança de que para o futuro as coisas possam melhorar, né? É isso aí. Muito obrigado, pessoal, vocês que nos acompanharam até agora, até aqui. Continue nos assistindo, nos lendo, nos ouvindo no ovaradouro.com.br e também nas nossas redes sociais, o @Jornal Varadouro. É isso, muito obrigado e até a próxima oportunidade, nosso próximo Papo no Seringal.